Nesse momento, você terá acesso a vídeos de hebraico bíblico que lhe ensinarão muitas palavras do idioma bíblico. Nosso canal oferece conteúdos funcionais e práticos que realmente funcionam no aprendizado do hebraico. Assista neste momento uma coleção de vídeos preparados para você. Não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever no nosso canal. Toda Rabá, Baruch Hashem. Dicionário Hebraico. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos aprender mais um verbo do hebraico bíblico e vamos aprender também as variantes deste verbo. O verbo que hoje nós vamos aprender é o verbo yashav, que significa sentar-se, permanecer, habitar. Venha comigo e acompanhe as variantes do verbo yashav. O verbo yashav aparece 1090 vezes na Tanakh. Uma outra curiosidade é que alguns têm sustentado que esse verbo yashav jamais é empregado para referir-se ao Eterno, habitando na terra, ou em qualquer aparição do Eterno a Israel. De acordo com esse ponto de vista, o verbo shachan e seus derivados são reservados para a iminência de Deus e sua tabernaculação entre os homens do Antigo Testamento. Ainda sobre este ponto de vista, shachan seria então uma habitação temporária na terra, conforme indaga Salomão. Porém habitará Yeshev de modo permanente, verdadeiramente Deus sobre a terra? 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. O verbo yashav em relação a pessoas, o qual pode ser traduzido em sentar-se sobre algo, permanecer, ficar, demorar-se, morar numa casa, cidade ou território, ser habitado um local, cidade ou país. Vamos então ver algumas variantes do verbo yashav. A primeira variante é a palavra shevet, que significa assento, morada. Um exemplo bíblico é Amós, capítulo 6, versículo 3. Esta palavra refere-se ao trono de violência. Esse sentido abstrato emprega assento ou trono como um termo técnico designativo do local onde senta o juiz. Nós temos também a palavra shivá, que significa peregrinação, permanência. Nós temos também a palavra moshav, que traz a ideia de assento, assembleia, morada, moradores. Este substantivo masculino ocorre 45 vezes na Tanakh. Básico para os demais significados é o assento de Davi ou Saul à mesa do banquete, ou mesmo o assento entre os deuses, o qual o rei de Tiro havia imaginado em sua mente. Coletivamente, muitos assentos reunidos referem-se a oficiais, ímpios ou anciões, assentados ou mesmo reunidos em assembleia. E por último, nós apresentamos a palavra toshav, que traz a ideia de peregrino. Esta palavra ocorre 14 vezes na Tanakh, e a ideia dela é aquela pessoa assalariada temporariamente e sem terra. É diferente da palavra ger, que traz a ideia daquele peregrino permanente e residente na terra. Toshav não podia comer a Páscoa, e seus filhos estavam sujeitos a ser vendidos como escravos. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal. Que o Eterno continue lhe abençoando. Toda Rabá, Baruch Hashem. Dicionário Hebraico. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos aprender mais algumas palavras do idioma bíblico. Nos acompanhe. E não se esqueça,
deixe o seu like, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para estar recebendo mais conteúdos. Hoje nós vamos aprender sobre o verbo amad e as variantes deste verbo. Amad tem o sentido de estar de pé, permanecer. Este verbo ocorre na Tanakh cerca de 500 vezes em todo o período do Antigo Testamento. Derivado deste verbo, nós temos o substantivo masculino omed, que tem o sentido de lugar. Derivado também deste verbo, nós temos o substantivo feminino emdah, que significa posto, posição. É encontrado apenas em Miqueias, capítulo 1, versículo 11. Na sequência, nós temos amud, que pode se escrever de duas maneiras, como é demonstrado no vídeo. Esta palavra traz o sentido de coluna, pilar. É um substantivo muito comum. 110 vezes ocorre na Tanakh. O substantivo amud, pilar, coluna, designa colunas estruturais de sustentação, colunas verticais de bronze como monumento, colunas de fumaça, fogo e nuvem, e, em expressões figuradas, colunas que sustentam a terra e os céus. Veja Terrelim 75, versículo 3 e Jó, capítulo 9, versículo 6. Na sequência, nós temos ma'amad, que traz a ideia de atendimento, cargo, posto, condição, posição. Ele é um substantivo masculino. E por último, nós temos mo'omad, que traz a ideia de terreno firme, ponto de apoio. Acontece somente em Terrelim 69, versículo 2. É isso aí, pessoal. Nós aprendemos aí o verbo amad e as variações deste verbo no hebraico bíblico. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e deixe também o seu comentário para que possamos estar desenvolvendo um conteúdo melhor e atendendo aí a necessidade do povo do Eterno. Que Deus lhe abençoe. Baruch Hashem, Todá Rabá. Hebraico Bíblico. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos continuar estudando e aprendendo muitas palavras em hebraico. Nós vamos usar hoje o capítulo 2 de Bereshit, o livro de Gênesis. E nós vamos ver no capítulo 2 de Bereshit como que o Eterno se preocupou com o relacionamento humano. Nós lemos em Bereshit, capítulo 2, assim: Va'itzer Adonai Elohim et Adam afar min Adama. Vaipa berpaiv nishmat chaim. Vayechi Adam lenefesh chaya. A nossa versão em português diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Nós temos neste versículo o relacionamento espiritual entre o Eterno e o espírito humano, o relacionamento orgânico entre o Adão e a Adamá, que é a terra, e nós temos o relacionamento social, que é o homem nefesh, a alma, o relacionamento entre as pessoas. Adão já desfrutava do relacionamento espiritual e também do relacionamento orgânico, mas o relacionamento social ainda estava em pendência. Nós lemos então no versículo 18: Vayomer Adonai Elohim lotov reiot Hadam levado, eese lo ezer kenegedo. E disse o Senhor Deus: Não é bom que um homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Neste verso nós temos em destaque o substantivo ezer, que significa ajudador ou ajudadora. Quero destacar também a palavra neged, que é traduzido como diante dele, e que significa exatamente isto, diante ou contra. Mas a ideia é de alguém que está na frente do outro,
ou seja, alguém com pé de igualdade, semelhante a ele. No texto a seguir, diz que o Eterno fez Adão dormir um sono, e no versículo 21 diz que o Eterno tomou uma das costelas de Adão e formou a mulher a partir da costela. A palavra costela em hebraico é tselá, e tselá, ela significa do lado. Mas uma curiosidade da palavra costela, que ela está relacionada com a palavra imagem, que é usada em Bereshit, capítulo 1, versículo 26, onde diz que o homem foi criado à imagem de Deus. Ali a palavra é tselem, que tem a mesma origem de tselá, trazendo a ideia que a mulher é a imagem de Adão. Como último versículo de base, nós temos o versículo 24 que diz: Alken yazav ish et aviv ve'et imo vedavak beishto vechayu levassar echad. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Nós vemos neste verso a conclusão do versículo 7, onde o homem ele é complementado, ele é unido à mulher. O homem agora tem um relacionamento espiritual com Deus, um relacionamento orgânico com a terra e um relacionamento social com a mulher. Ao mesmo tempo, a mulher, da mesma maneira, tem um relacionamento espiritual, orgânico e social. E esta união ela é sacramentada pelo ato sexual. Os dois se tornam Basar Echad, uma só carne. Concluímos no capítulo 2 de Bereshit a preocupação sobre o relacionamento de Deus com o homem. O Eterno, desde Bereshit, desde o início, investiu na família, começando com um casal, com Adão e Eva. As lições que nós queremos deixar é que Adão tem um relacionamento com Deus antes do casamento. Nós vemos também que o casamento tira o homem da sua solidão social. E nós vemos também que a esposa é um suporte, ézer, para o marido. E a esposa está diante do homem de forma igual. E que a mulher é feita da costela, tselá, imagem do homem. O casamento é uma identificação do homem com uma pessoa semelhante a ele. O casamento proporciona satisfação. E o casamento, ele começa na vida conjugal com a emancipação da vida com os pais e a união com o cônjuge. E para finalizar, nesse versículo, no versículo 24, nós temos a individualidade do homem, a união com a sua mulher e a unidade do casamento. É isso aí. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Continuem comentando, dando sugestões. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Toda Rabá, Baruch Hashem. Hebraico Bíblico, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos aprender muitas outras palavras do hebraico bíblico, assim como sobre o relacionamento familiar. Em Gênesis, capítulo de número 3, nós vemos ali o primeiro pecado cometido pela humanidade. E este pecado, ele aconteceu no âmbito do casamento, entre Adão e Eva. Nós lemos em Bereshit, capítulo 3, versículo 1, dizendo assim: Venachash chaya arum mikol chayat chassadeh asher asa Adonai Elohim. Vayomer el Haisha, af ki amar Elohim, lo tochelu mikol etz hagam. Em português, ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Vamos dividir o texto aqui entre 3 pessoas. Nós temos a serpente, Nahash, nós temos a mulher, Isha, e depois vai aparecer o homem, Adam. Nos primeiros versículos,
vai acontecer a desobediência. Então o Eterno vai aparecer na viração do dia e vai procurar Adão. Porém, o homem havia pecado e se esconde da presença do Eterno. No verso 8, diz assim: Vaishmeu et kol Adonai Elohim, mitehalach. Ou seja, ouviu a voz do Senhor Deus andando. Naquele momento, o ser humano sente medo do Eterno e se esconde da presença dele. Nós compreendemos aqui nos primeiros versos do capítulo 3 que o pecado e a morte entrou no mundo através de um casal, do casamento. Entendemos aqui a relevância da vida conjugal. Então o Eterno, ele irá sentenciar tanto o homem quanto a mulher e a serpente. Mas em Bereshit, capítulo 3, versículo 15, nós vemos que o Eterno irá sentenciar Nahash, a serpente, a ser esmagada pela semente da mulher. Em hebraico, a palavra semente é zerá e faz referência a alguém que iria nascer e vencer as obras do maligno. Nós cremos que esta semente da mulher é Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo. Nós concluímos então neste capítulo algumas lições sobre o relacionamento, principalmente o relacionamento conjugal. Primeiro, o pecado começou no âmbito do casamento. Nós aprendemos também que o casal geralmente é cúmplice em suas decisões. E aprendemos também que o pecado, ele toma oportunidade em momentos de solidão. Quando a mulher estava sozinha, a serpente aproveitou a oportunidade para atacá-la. Nós aprendemos também que o pecado, ele atrapalha a intimidade conjugal. Quando o pecado entrou dentro do relacionamento, os dois se distanciaram. Tiveram vergonha um do outro porque perceberam que estavam nus. O pecado, ele destrói o relacionamento das pessoas com Deus e das pessoas com as pessoas. Nós aprendemos também que o pecado separa, causa medo e vergonha. O pecado, ele distorce o ambiente conjugal. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Deixe o seu comentário, sua sugestão, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Toda rabá, thank you so much. Hebraico Bíblico. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos aprender mais palavras do idioma hebraico. E hoje nós vamos aprender em especial a palavra mitzvah, que traz a ideia de mandamento. Esta palavra, ela deriva do verbo savá, que significa ordenar, incumbir. No hebraico bíblico, esta palavra ela designa a instrução de um pai para um filho, ou de um líder, um senhor, aos seus servos. Como exemplo desta palavra, gostaria de deixar Bereshit, capítulo 3, versículo 17, que diz: E a Adão disse: Porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. A palavra ordenei, neste texto, deriva do nosso verbo tsavá. O Eterno havia dado uma mitzvah, uma ordem, um mandamento a Adão. Além do significado do mitzvah, do mandamento, nós vemos também neste texto a responsabilidade do homem diante da criação. Porque quando Deus, o Eterno, vai sentenciar o homem, ele diz que maldita é a Adamá, a terra, por causa de Adão. Nós vemos aí então a responsabilidade de Adão diante da criação. Por causa dele, toda a terra sofrerá consequências por causa da desobediência ao mitzvah do Eterno. Nós temos aí então a responsabilidade do homem
do macho, do hebraico zahar, diante da criação. E na atualidade, nós vemos a responsabilidade, a relevância do homem. Nós vemos que o homem ele tem uma importância muito grande dentro da sociedade. Nós vemos que cabe ao homem o sacerdócio da família. Nós também vemos na nossa sociedade que o homem é vítima ou causador do maior número de homicídios, suicídio, uso e também o tráfico de drogas. E diante dessa realidade, nós vemos a responsabilidade do homem diante do Eterno. Que nós possamos guardar o mitzvah do Eterno. Que o Eterno lhe abençoe. Toda Rabá, Baruch Hashem. Não se esqueça, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Hebraico Bíblico. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O nosso canal oferece conteúdos sobre relacionamentos e também sobre hebraico bíblico. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. E hoje nós vamos aprender mais uma palavra do idioma bíblico. Nós vamos aprender sobre o verbo caná. Caná significa obter, adquirir, criar. Observe que caná possui uma raiz que denota uma aquisição comercial e financeira de bens materiais, com exceção de alguns casos onde denota a aquisição da vida ou de uma criança. O verbo caná é uma palavra costumeira para comprar algo. As transações comerciais se realizavam de diversas maneiras. De especial interesse é o costume antigo, que envolvia a entrega do próprio calçado ao comprador, simbolizando com isso que a pessoa abria mão do direito hereditário de redenção. Derivado deste verbo, nós temos a palavra kinyan, que significa riquezas, bens. Esse substantivo denota aquilo que se adquire mediante compra, bens móveis. Podemos mencionar também a palavra mikne, que significa gado, rebanho, compra, possessão. Esse substantivo, com men prefixal, denota a coisa possuída. Uma outra palavra derivada do verbo é a palavra mikná, que significa compra, preço de compra. Esse substantivo denota a coisa adquirida e o preço pelo qual algo pode ser adquirido. A primeira ocorrência do verbo caná está em Bereshit, capítulo 4, versículo 1, onde diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. A palavra traduzida por alcancei é o verbo caná. Acompanhe comigo a leitura do mesmo texto na Tanar, em hebraico. V'ha'adam yada et Havá ishto, v'tachar hateled et Caim, vatomer kaniti ish et Adonai. Observe a conjugação kaniti, que deriva do verbo caná, que foi traduzido por alcancei. Algumas versões dizem adquiri. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e nos ajude a compartilhar os nossos conteúdos. Que o Eterno continue lhe abençoando. Toda Rabá, Baruch Hashem. Hebraico Bíblico. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E não se esqueça, se inscreva para ter acesso aos nossos conteúdos e também deixe o seu like e a sua sugestão no final do vídeo. E hoje nós vamos aprender mais uma palavra do dicionário hebraico bíblico. Hoje nós vamos aprender sobre o verbo iaval, que significa trazer, levar, guiar, conduzir. E vamos aprender alguns termos derivados do verbo iaval. O significado básico desta raiz é fazer um objeto ser transportado de um lugar para o outro.
A raiz transmite duas nuances essenciais. Primeiro, usa-se no sentido básico de trazer, quando o objeto do verbo é inanimado. E também pode ser usado quando o objeto são pessoas. O sentido da raiz é normalmente de guiar. Vamos ver alguns termos derivados deste verbo. Nós temos a exemplo yaval, que significa curso de água para irrigação. Ocorre em Isaías, capítulo 30, versículo 25. Nós temos também yuval, que ocorre em Jeremias, capítulo 17, versículo 8, e significa ribeiro. Nós temos também yevul, que significa produto da terra. Nós temos outra palavra derivada do verbo, que é a palavra bul, que significa produto da terra, resultado, fruto. Ocorre somente no livro de Jó, capítulo 40, versículo 20. E nós temos iovel, ou também pode se escrever desta outra maneira, e significa trombeta. Também derivado deste verbo, nós temos a palavra yabal, que significa supurante, com corrimento, somente na fórmula feminina singular, como substantivo em Levítico, capítulo 22, versículo 22. Nós temos também uval, que traz a ideia de curso de água, rio. Nós temos o exemplo de Daniel, capítulo 8, versículo 2. E por último, nós temos a palavra tevel, que é traduzido por mundo. É isso aí, pessoal. Aprendemos muitas palavras aí do idioma hebraico, derivado do verbo yaval. Continue nos seguindo, nos acompanhando. Não esqueça de deixar o seu comentário, o seu like e se inscrever no nosso canal. Toda Rabá, Baruch Hashem. Hebraico Bíblico, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos aprender mais uma palavra do hebraico bíblico. Mas não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva também no nosso canal e deixe o seu comentário. Hoje nós vamos aprender sobre uma palavra muito usada na Tanar, que é a palavra even. Even tem um sentido quase único na Tanar e significa pedra. Esta palavra ocorre 275 vezes na Tanar. Sua primeira ocorrência acontece em Bereshit, capítulo 2, versículo 12, falando sobre as pedras preciosas. Em Bereshit, capítulo 11, versículo 3, ocorre o primeiro uso da palavra como material de construção. Nós temos também outro exemplo quando Jacó usou uma pedra, even, como travesseiro, em Bereshit, capítulo 28, versículo 11. Nós temos também quando Moshe sentou-se em uma pedra, no livro de Shemot, capítulo 17, versículo 12. As pedras eram utilizadas para cobrir poços e selar cavernas. Também serviam como pilares ou colunas. Eram também usadas para a prática de apedrejamento e como armas de fundas. Even também era usada como tábuas para a escrita, como no caso do Decálogo, Shemot, capítulo 34, versículo 1. As pedras eram usadas como pesos, Sefer Vaikra, capítulo 19, versículo 36. Uma das aplicações mais conhecidas de even se encontra no livro de Shemuel, capítulo 7, versículo 12. Em português, nós lemos da seguinte maneira: Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Acompanhe comigo a leitura em hebraico. Vaikra Shemuel Even Achat Va Isem Ben Hamispa Uven Ha Shen Vaikra et Shema Even Ha Azer Va Yomar Ad Rena
Azarrano Adonai. Em destaque, nós temos ali a palavra que é traduzida para o português como Ebenezer, que significa pedra de ajuda. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e deixar a sua sugestão para o canal. Que o Eterno continue lhe abençoando. Todá Rabá Baruch Hashem. Hebraico Bíblico. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos aprender mais uma palavra do idioma bíblico. Hoje nós vamos aprender como se pronuncia a palavra Páscoa em hebraico. E vamos aprender também a sua origem verbal. A palavra Páscoa em hebraico se pronuncia Pessah. E se escreve com essas três letras, a letra P, a letra Samer e a letra Het. A palavra Pessah, ela deriva do verbo passar e significa passar por cima, saltar por cima. O contexto bíblico da Páscoa ocorreu no livro de Shemot, ou seja, Êxodo, capítulo de número 12. Ocasião em que o povo de Israel eram escravizados na terra do Egito e Deus então os libertaria. E o sentido desta palavra tem a ver com a passagem do anjo, que traria morte aos primogênitos. Porém, para os filhos de Israel, isto não ocorreria, porque o anjo ele passaria por cima das casas dos judeus. Um número menor de eruditos acredita que Pessah deriva do verbo passar, que significaria mancar. Neste caso, a Páscoa indicaria uma dança religiosa especial. Do verbo passar, nós temos o substantivo psear, que significa manco. Uma referência textual da palavra psear, nós temos lá em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, que fala que Mefibosete caiu e ficou manco. É isso aí, pessoal. Nós aprendemos sobre a palavra Páscoa, que deriva da palavra Pessah. E aprendemos também as suas origens. Espero que tenham gostado, que o Eterno continue lhe abençoando. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Todá Rabá Baruch Hashem. Hebraico Bíblico. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos aprender mais uma palavra do dicionário hebraico. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Hoje nós vamos aprender sobre a palavra nassá. Este verbo, ele tem o sentido de testar, tentar, provar, examinar, pôr à prova, fazer uma tentativa. Um exemplo do uso deste verbo se encontra em Sefer Bereshit, ou seja, livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 1, quando Abraão é testado pelo Eterno. O texto diz o seguinte: Vayehi achar hadevarim, haile ve hailohim nissa et Avraham. Nós temos em português, e aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão. Na Brit Hadashah, na Nova Aliança, nós temos o exemplo de Mateus capítulo 4, onde Yeshua ele é tentado por Satanás. Ali a palavra em uso é a palavra nassá. Nós temos derivado de nassá, nós temos a palavra massá, que significa tentação, teste, provação. Também é empregado como topônimo de Massá, onde os israelitas no deserto tentaram a Deus por causa de água. Está em Sefer Shemot, capítulo 17, do versículo 1 ao 7. A palavra Massá ocorre 36 vezes na Tanar. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Nós estamos fazendo vários vídeos contendo palavras do dicionário hebraico bíblico. E a sua participação, seu comentário é muito importante.
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para estar recebendo as notificações dos nossos vídeos. Toda Rabá, Baruch Hashem. Certa feita, um grupo de sábios, Rohamim, saíram do Oriente para procurarem um rei, Melech. Este rei seria o rei dos Yehudim, dos judeus. Então os sábios chegaram em Jerusalém, e perguntaram ao rei Herodes, onde nasceria o rei dos Yehudim, dos judeus. Esses sábios saíram seguindo uma estrela, Kohav. Mas eles não o encontraram no palácio, mas em uma humilde casa na cidade de Beit Lehem, na cidade de Belém. Eles não vieram em busca de tesouros humanos ou honra diante do novo rei, mas eles vieram trazer ofertas, presentes ao novo rei, ouro, incenso e mirra. Zahav, Ulvaná, Vamor. Nós vemos que esses sábios foram surpreendidos, porque eles saíram na expectativa de uma estrela, procurando um rei nascido e vivendo em um palácio. Mas eles encontraram em uma casa humilde e muito simples. Nós vemos também nessa história que, ao invés de buscar riquezas, eles vieram trazer uma oferta àquele rei que havia nascido. Nós não sabemos o dia em que Yeshua HaMashiach nasceu. A sociedade lembra do nascimento de Yeshua no dia 25 de dezembro. Que nesta data, onde nós lembramos o nascimento de Yeshua, que nós possamos valorizar o verdadeiro sentido do nascimento dele, que foi a salvação de todos aqueles que nele crê. Possamos pensar nesta data que os verdadeiros valores para nós é a presença de Yeshua. Quero desejar a vocês, nesta data tão especial, um feliz Natal. Hag Molad Sameach. Que o Eterno continue lhe abençoando. Muito obrigado por ter assistido nosso vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Toda Rabá, Baruch Hashem. Hebraico Bíblico. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos aprender mais uma palavra do idioma hebraico bíblico. Nos acompanhe. Mas não se esqueça, deixe o seu like, deixe o seu comentário e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Hoje nós vamos aprender uma palavra muito interessante no hebraico bíblico. Hoje nós vamos aprender sobre o substantivo mincha. A primeira ocorrência deste substantivo mincha ocorre em Bereshit, capítulo 4, versículo 3, quando Caim vai oferecer ao Senhor uma oferta. O texto nos diz assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. A palavra oferta neste texto é o nosso substantivo mincha. Mincha traz a ideia de oferta, oferta de cereais, oferta de manjares, presente, dádiva, oblação, sacrifício. A raiz desta palavra se encontra numa palavra escrita com 3 letras, a letra men, a letra nun e a letra het, que teria a ideia de dar, o verbo dar, mas é uma palavra que caiu em desuso. Acompanhe comigo a mesma leitura, agora em hebraico. Va yehi miketz yamin, va yave Caim mipri ha-adamah mincha la Adonai. Vale lembrar que no versículo 4, quando se refere à oferta de Abel, é usado a mesma palavra para a oferta, o substantivo mincha. Esta palavra mincha também é usado no contexto secular, quando pessoas subordinadas levavam presentes aos reis e pessoas
de grande importância social, como é o caso de Salomão, que recebeu Minhá dos reis das nações que ele dominava. Em Sefer Vaikra e Sefer Bamidbar, nós vemos a oferta de manjares e sua definição. A oferta podia ser feita na forma de cereal cru, ainda na espiga, a qual era tostado e esmagado e moído até virar farinha. Apenas trigo. Parece que a farinha de cevada era reservada para a oferta de ciúmes, em Números, capítulo 5, versículo 15 e 25. Essa oferta ainda podia ser transformada em pães ou bolos, que eram assados num forno ou fritos em azeite numa frigideira. O minhá era oferecida todas as manhãs e todas as tardes. Era uma oferta sagrada, comida apenas pelos sacerdotes, não sendo compartilhada com os adoradores. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, deixe o seu like e nos ajude a compartilhar os nossos conteúdos. Que o Eterno continue lhe abençoando. Toda Rabá, Baruch Hashem. Hebraico Bíblico. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos aprender sobre mais um verbo do hebraico bíblico e suas variantes. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e também os seus comentários. Hoje nós vamos aprender sobre a palavra mashal, que é um verbo e tem o sentido de representar, ser semelhante a. Esse verbo é a raiz da palavra Mishlei, que é o nosso livro de provérbios na Tanakh. Mashal ainda traz a ideia de provérbio, parábola, alegoria, adágio, dito satírico, motejo, discurso, tratado. Traduzir mashal apenas como provérbio leva a uma perda do amplo campo semântico da palavra, o qual se vê sugerido na grande variedade de palavras utilizadas nas diferentes traduções. Não está claro qual é exatamente a relação existente entre mashal, ser semelhante a, e mashal, que significa governar, uma vez que as duas palavras se escrevem da mesma maneira, e o que define o sentido é o contexto do texto. Derivado deste verbo, nós temos moshel, que significa semelhança. E nós temos também meshol, que é um dito zombeteiro. Esta palavra é empregada apenas uma vez em Jó, capítulo 17, versículo 6. E para finalizar, vamos ler Sefer Mishlei, capítulo 1, versículo 1. Mishlei Shelomo ven David melech Israel. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever no nosso canal. Lehitraot Toda Rabá.